Oi, gente, como prometido, tô aqui com meu amigo e irmão, André Vitor. Quem vê assim pensa que ele é sério, né? E a gente vai aqui hoje conversar um pouco com vocês. Ele que tem tanto a acrescentar, ele que é um canal de bênçãos sobre a minha vida, da minha família. E eu quero trazer ele pra gente compartilhar, conversar um pouco. Né, André? Vai, puxa. É isso aí. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Pessoal, o nosso grande intuito é fazer com que uma palavra, quem sabe, que a gente vai falar agora, possa alcançar seu coração e mudar a sua vida, porque nós não sabemos qual é a sua realidade hoje, nós não sabemos seu nome, seu endereço, aquilo que você está passando nem dentro e nem fora de você. E a gente decidiu, e a Tiane, falar sobre um dos temas que mais impacta a nossa vida, que é a identidade curada, resgate de autoestima, relacionamento com Deus. É isso que a Tiane, Wesley, todos nós temos buscado viver cada vez mais, e é isso que eu creio que as pessoas que querem ter uma vida saudável, uma qualidade de vida espiritual, podem desejar para si. Você quer que comece com o que, Tiane? Começa com identidade. Identidade. Identidade é quem você pensa que você é. Identidade é o conjunto de crenças que você nutre sobre você mesmo. Tem muitas pessoas que deixam no poder do outro dizer quem ele é. Tem muitas pessoas que são presas a críticas ou a elogios. Tem pessoas que vivem desenvolvendo a sua vida pensando, e o que vão falar, o que vão pensar, o que vão dizer. Esse não é o caminho. Eu estava uma vez em um curso sobrenatural, lá em Orlando, nos Estados Unidos, em um curso de neurociência. E essa neurocientista estava falando sobre muitos temas, e um deles era sobre os pensamentos que nós nutrimos sobre nós mesmos. O que você pensa sobre você é o que você se torna. A Bíblia diz em Provérbios 23, versículo 7, da forma que o homem imagina na sua alma, assim ele é. Da forma que você se vê, você se comporta. Se você se vê como um derrotado, é isso que você vai ser. Se você se vê como um vitorioso, é isso que você vai ser. Como é que está a tua visão sobre você mesmo? O teu diálogo interno. Aquilo que você recebe de Deus e aquilo que você libera sobre a sua própria vida. Tem gente que vive aí, à mercê de tudo aquilo que acontece à sua volta. São as circunstâncias quem dizem o que ele sente. E não é assim que você tem que viver. É a tua fé quem tem que fazer valer. E é a tua fé quem tem que mudar as coisas dentro e fora de você. Acredite que Deus te criou com grandes propósitos. Acredite que você é forte. Acredite que você é escolhido. Acredite que dentro de você Deus está fazendo coisas novas todos os dias. Eu falei para a Tiane agora há pouco. Uma das frases mais impactantes dos últimos dias que eu ouvi foi: o diabo não tem medo de quem você é. O diabo tem medo de quem você está se tornando. Esqueça tudo que você já viveu. O futuro é muito maior e muito melhor do que você pode imaginar, se você crer dessa forma, se você nutrir crenças positivas e fortalecedoras. Pare de pensar em coisas ruins que aconteceram. Transforme tudo em algo que possa vir para te fortalecer. Creia que tudo coopera para o seu bem. Olhe para o futuro com esperança. Abrace quem Deus te criou para ser. Se ame, se valorize, se aceite, se honre. Se sinta uma pessoa abençoada, mesmo na vida que você tem levado, muitas vezes, entre aspas, muito abaixo daquilo que você nasceu para ser. Mas à medida que você for grato pelo que você tem, à medida que você buscar fortalecer o seu coração na certeza de que você está se tornando uma pessoa melhor, é isso que você vai ser. Amém? Amém. Tem muita coisa que às vezes a gente conversa. A Tiane, uma vez ela estava conversando comigo sobre questão de cura, de restauração espiritual. A gente fez um curso, o Moriá, que é um curso que a gente sempre indica para todo mundo. E lá você aprende sobre raízes de iniquidade, aprende sobre maldições hereditárias. Tem coisas que você está vivendo hoje que não são a vontade de Deus para a sua vida. Escute. Tem coisa que você está vivendo que é permissão de Deus, mas não é a vontade de Deus. Por exemplo, a vontade de Deus é que todo mundo seja feliz.
A vontade de Deus é que todo mundo seja próspero. A vontade de Deus é que todo mundo seja bem sucedido. E eu nem estou falando só de dinheiro, de status, de você ter um bom emprego, não. Estou falando de você ter paz na hora de dormir. Estou falando de você deitar no travesseiro e o sono vir. Eu estou falando de você olhar para os outros com um olhar de amor. Porque tudo que você olha para o outro e vê nele tem mais a ver com você do que com ele. Existe um negócio chamado espelhamento de personalidade. Se as pessoas veem só coisas ruins nos outros, é isso que o coração delas está cheio. Se você hoje tem a sua identidade curada, a sua autoestima resgatada e passa a ser a pessoa que Deus te mente quando te criou, você vai fazer do mundo um lugar muito melhor. Você vai olhar para as pessoas com muito mais amor. Você vai aprender a perdoar. Você vai se valorizar. Tem 3 coisas que você precisa fazer de uma vez por todas para ter uma vida bem sucedida. Sabe o que é? Se celebre, se perdoe e se comprometa. Pessoas que se celebram, se perdoam e se comprometem alcançam resultados muito maiores na vida. Às vezes você tem que olhar no espelho, e lá na hora que você olhar no espelho, você vai ver no reflexo que você vai ver lá a única pessoa que pode mudar a sua vida. Olhando para si mesmo, construindo um diálogo positivo internamente, olhando para si dizendo: eu sou filho de Deus, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Não é o que dizem, não é o que pensam, não é o que acontece ao meu redor que define a minha fé. Você não é alguém que muda de acordo com o que acontece. É você quem muda as circunstâncias na sua vida. Se você tiver fé em Deus, se você tiver fé em você mesmo e se você tiver fé no próximo, a sua vida vai prosperar de uma maneira sobrenatural. E eu te digo mais: não importa o que você está passando hoje, tudo que você está passando hoje é para o seu crescimento. Tudo que você está vivendo hoje, você não está entendendo agora, mas amanhã você vai entender. É Deus te empurrando para o melhor momento da tua história. É Deus te empurrando para a melhor temporada da sua vida. Agradeça até o que você não entende. Adore a Deus sem questionar. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus de verdade, a gente confia que tudo que Ele faz tem um propósito. Tudo que Ele permite tem um porquê e tem um para quê. Hoje nós decidimos parar tudo para abençoar a sua vida. Que foi? Deus decidiu hoje parar tudo que a gente estava fazendo para fortalecer o seu coração, para te dizer que maior são os planos e os propósitos que Deus tem para a tua vida do que tudo que você pode estar atravessando agora. Creia, confie, caminhe, não olhando para as circunstâncias, caminhe olhando para a palavra que Deus liberou sobre você. Deixa eu te dizer uma coisa. Diga aí. Eu recebi por direct uma pergunta que eu acho que muitas pessoas vão se identificar com essa pergunta, né? Uma mulher que acho que já tem uns 3 anos que passa por dificuldades e tal, passa por um deserto, e ela me pergunta até quando ia durar. Tipo assim, até quando eu vou viver desse jeito, até quando esse deserto. Então assim, fala um pouquinho sobre isso, que às vezes, né, a gente enfrenta assim, situações mais desafiadoras na nossa vida, e que às vezes a gente pergunta: meu Deus, até quando? Tem pessoas que estão agora assistindo essa nossa live, que elas estão passando por circunstâncias, passando por problemas que às vezes não são culpa de Deus, não. Às vezes foi você quem permitiu circunstâncias acontecerem, se submeteu a fatos, se submeteu a situações que realmente você acaba colhendo em algum momento da vida. Mas tudo na sua vida é para o seu bem. Até numa fraqueza, numa falha, num erro, num deserto, numa tribulação, você precisa acreditar que Deus está trabalhando, você precisa acreditar que Deus está se movendo. E essa questão do até quando, Tiana, essa questão de até quando as coisas vão durar na nossa vida, até você aprender o que você tem que aprender. A gente fica numa circunstância até Deus trazer todo o aprendizado que a gente precisa para ir para outra fase. Às vezes a gente está sendo segurado em uma situação que a gente ainda não aprendeu tudo que tinha para aprender. Tem coisa que Deus dá para você aprender, tem coisa que Deus te dá só depois que você aprende. E uma coisa é fato: se você não se curar do que te feriu, você vai sangrar em cima de quem não te cortou. Se você não se curar do que te feriu, você vai sangrar em cima de quem não te cortou.
deixa embora tudo que tem que ir embora, perdoa quem tem que perdoar, abençoa quem tem que abençoar, olha para a vida dos outros e olha para a tua própria vida, acreditando que tudo tem um propósito, caminha em fé, olha para o que você quer ser, trace uma meta para a sua vida, diga: eu quero ser mais forte, diga: eu quero ser mais firme. Como é que você vai fazer para poder ficar assim? Vai ler mais a Bíblia, coloca louvores no teu carro, anda com gente que te edifica. Uma das principais dicas é essa: se misture com quem você quer ser, ande com quem traz coisas boas para a tua caminhada. Tem pessoas, Tiane, que às vezes estão aí passando por muitas situações. Por quê? Porque só vivem ouvindo conselho errado, porque só vivem sendo mentoreados por pessoas e conselheiros que nem sempre é uma pessoa, às vezes é um medo, às vezes o teu conselheiro é o medo. O medo te faz ver coisas que não existem, te angustia por situações que nunca vão acontecer. Então você precisa acreditar e confiar que tudo coopera para o seu bem e que essa situação que você está passando vai acabar na hora que você crer, confiar, aprender o que tinha para aprender e ir para a próxima fase, em nome de Jesus. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Já falou sobre autoestima. Coloca pra Tiane também, nosso câmera, nosso cinegrafista. O cinegrafista está filmando só um lado. Pessoal, às vezes a gente está vendo problema onde não tem. Quantas vezes você chorou por uma coisa que nem aconteceu? Quantas vezes você sofreu por algo que não merecia uma lágrima sua? Comece a se autogerir emocionalmente, comece a se perceber. Tem coisas que não vale a pena o teu sofrimento. Tem pessoas que não valem a pena você chorar nem uma lágrima. Às vezes Deus está arrancando gente da tua vida e tu está se segurando para sofrer ainda mais. Quando uma pessoa não é mais para estar na nossa vida, Deus tira. E não é porque Deus não te ame, Deus tira porque Ele já viu que lá no futuro esse problema vai ser muito maior, essa circunstância vai ser muito pior, e aí Deus vai e te guarda. Eu costumo dizer que Deus não te diz não, Deus te diz: calma, eu tenho um plano melhor. E quando Deus faz algo na nossa vida, a gente precisa acreditar que Ele sabe para onde está nos guiando, Ele sabe para onde está nos conduzindo. Às vezes você está aí passando por uma situação que você não precisa passar, e você está passando, sabe por quê? Porque você está dando muito poder para ela. Quando você dá muita importância para uma situação, ela fica maior. Tudo tem o poder e a importância que a gente dá. Tudo tem o valor que a gente dá. Sou eu quem digo, se o que o outro diz tem poder na minha vida. Toda vez que alguém olhar para você, essa pessoa vai olhar para você do jeito que ela te idealiza. E aí, se você se submeter a esse olhar, você vai começar a se adaptar a ele e vai tentar ser tudo que os outros querem que você seja. Mas não vale a pena você assumir uma mentira em deterioramento de uma verdade de Deus. O que você vai ser é o que você nasceu para ser. E você não vai agradar todo mundo, não. Pare de querer que todo mundo te aceite, te ame e te abrace, porque não é todo mundo que vai fazer parte da tua vida. Seja quem você é, e quem precisa estar com você vai chegar na sua vida. Seja quem Deus te criou para ser. E eu tenho uma frase, Tiane, que toda conferência que eu faço, todo evento que eu vou no Brasil e no mundo, eu sempre falo essa frase: quando você veio para a terra, quem arrumou a sua mala foi Deus. Ele já colocou dentro de você tudo que você precisa: dons, habilidades, talentos, resiliência, sabedoria. Apenas você precisa assumir a sua vocação para ser quem Deus te criou para ser. Como é que eu faço isso, André Vitor? Ouvindo o que Deus te diz, caminhando com gente mais sábia do que você. Você quer aprender mais sobre vida espiritual? Anda com a pessoa que tem sabedoria espiritual. Quer aprender mais sobre finança? Procura um bom mentor financeiro. Salomão foi o homem mais sábio que existiu, porque ele se cercou dos melhores conselheiros. Você está sentado na mesa de restaurante só falando mal dos outros? Você está sentado na mesa dos restaurantes só julgando todo mundo, falando de gente que você nem conhece? Aí tem uma vida miserável, desgraçada, que eu nunca vi uma pessoa que fala mal dos outros ter uma vida abençoada. Eu nunca vi uma pessoa que se incomoda com a vida alheia ter uma vida próspera. Primeiro, você está se incomodando. Se está se incomodando com a vida dos outros, é porque a vida dele não tem importância. Porque quando a nossa vida é importante, a gente está ligado no que a gente tem que fazer, não no que os outros estão fazendo. Se a gente tem uma autoestima curada, a gente não tenta denegrir a imagem de ninguém. É o que o próprio Jesus fez. Pessoal, quando Jesus esteve no mundo, até quem acusava ele, até quem tentou matar ele e até quem matou ele, ele amou.
É isso que é navegar nas ondas da emoção com sabedoria. É um dos maiores desafios. Ter uma vida livre de ressentimentos. Você perdoar, você abençoar quem te persegue é um desafio, mas é um desafio que eu e você temos poder para cumprir. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz em 1 João que Deus é amor. Você é filho do amor. Sabe a pessoa que mais te persegue? Ora por ela. Quando você começar a orar pelas pessoas que te amaldiçoam, quando você começar a orar pelas pessoas que se levantam contra você, até um amor que você nem sabe de onde sai, começa a nascer no teu coração. A gente começa a amar quem nos prejudica. A gente começa a abençoar quem nos persegue. Isso é fruto do Espírito. Isso é o Espírito Santo crescendo na nossa vida. As coisas vão fluindo. Deus vai se movendo. E Tiane, é isso que eu desejo para todo mundo. Eu desejo que todas as pessoas assumam essa presença de Deus. Busquem a palavra de Deus. Caminhem com Jesus. Não é para se tornar um religioso chato não, viu? Porque tem gente que lê a Bíblia demais só para poder ficar falando mal do pecado de todo mundo. Não, e tem gente que confunde, no caso, a religião com relacionamento com Deus, né? Tem muita gente que pensa que porque tem uma igreja tem Deus, nem sempre. Tem gente que vai para a igreja, tem gente que às vezes ouve a palavra, mas entra por um ouvido, sai pelo outro. Se você não busca crescer, mudar, se transformar, nenhuma igreja vai ser boa para você. Se você mesmo não quer, ninguém pode te ajudar. A gente só consegue ajudar quem se ajuda. A gente só consegue viver o crescimento, um romper. A gente só consegue avançar na nossa vida se a gente se submete, se a gente busca, se a gente é humilde. Humildade é a palavra-chave. Seja humilde, não sabe? Pergunte. Não ouviu, não viu, não fale. Seja uma pessoa que tem consciência das suas próprias atitudes, que a sua vida vai prosperar poderosamente. A gente podia orar por eles agora, né? Vamos orar por todo mundo agora? Pessoal, a gente até agora não está falando e nem vai falar de religião, de cultura, de instituição. A gente está falando aqui de Deus, a gente está falando aqui de Jesus, e a gente está falando de você se tornar a pessoa que Deus te mente quando te criou. Então eu quero que você, se puder, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Nós vamos abençoar a sua vida agora. Pai, nessa hora nós queremos declarar sobre cada pessoa que está assistindo essa live agora, que já chorou, que já se arrepiou, que já ouviu uma resposta que precisava, que tanto, Senhor, clamava por uma direção como a que o Senhor deu para essa pessoa agora. Deus, ajuda essa pessoa a ser curada nas suas emoções mais frágeis. Espírito Santo, visita a casa dessa pessoa, visita a família dessa pessoa. Nós declaramos saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. Nós abençoamos seus pensamentos sobre você mesmo, que você pare de pensar coisas ruins. Nós quebramos toda síndrome do pânico na tua vida, toda ansiedade, todo medo, toda depressão seja arrancada da sua vida agora, e em nome de Jesus nós declaramos a presença de Deus alcançando o seu coração e te tornando a melhor versão de você mesmo. Que o Senhor te guarde, te blinde, te abençoe e te faça muito mais do que vencedor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, meu povo.